Vamos continuar falando sobre as eleições porque os 184 prefeitos do Ceará estão divididos entre 3 candidatos ao governo do estado: Capitão Wagner, Elmano de Freitas e Roberto Cláudio. Muitos prefeitos decidiram que não irão seguir os rumos do partido aos quais estão filiados. Agora as informações com Carlos Alberto. A montagem dos palanques na disputa ao governo do estado está definida no Ceará com 3 fortes candidaturas. E agora, os candidatos ao Palácio da Abolição miram o potencial político e eleitoral dos prefeitos e das chamadas lideranças municipais que fazem oposição aos grupos que estão no poder. Os 184 prefeitos e prefeitas estão na mira de Elmano de Freitas, Roberto Cláudio e o Capitão Wagner. O PDT elegeu em 2020 o maior número de prefeitos, vindo em seguida o PSD e o PT, sendo os demais gestores divididos entre grandes, médias e pequenas siglas. O quadro partidário de 2020 mudou. Muitos prefeitos trocaram de agremiação e, neste ano, com as articulações sobre a disputa ao Palácio da Abolição, dezenas de gestores municipais não irão acompanhar as siglas pelas quais foram eleitos. Nesse embate, PDT e PSD, que concentram o maior número de filiados à frente do Executivo Municipal, registram baixas com a decisão desses prefeitos de apoiarem a candidatura a governador de Elmano de Freitas. São, pelo menos, 20 prefeitos do PDT, PSD e PSB que decidiram não seguir apoio ao pedetista Roberto Cláudio. O número oficial sobre os rumos que os prefeitos adotarão no primeiro turno da eleição ainda está bem longe de ser definido, porque a troca de palanque ocorrerá com mais intensidade ao longo dos meses de agosto e setembro. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o ritmo da campanha já está entrando no formato mais acelerado. Os partidos estão nesse momento, como registrou o Sátiro Salles, a caminho do Tribunal Regional Eleitoral para pedir o deferimento das candidaturas. Ou seja, quando eu falo assim, a caminho do TRE, naturalmente, muitos partidos já o fizeram, Beto Almeida, por meio digital, que esse é o caminho mais curto, mas as siglas têm até o dia 15 de agosto para pedir o registro das candidaturas. Ainda tem listas a serem definidas, tem também indefinição quanto à candidatura, no caso de Elmano de Freitas a vice-governador, o nome é do MDB, mas o certo é que nesse momento os 3 candidatos ao governo do estado, que reúnem as maiores forças partidárias, se preparam para ampliar o apoio no interior e na Grande Fortaleza, com a atração de palanques montados pelos prefeitos e, ao mesmo tempo, que entram nos preparativos para o início da campanha nas ruas e na internet em busca de votos. Uma briga que vai começar e naturalmente envolverá também os eleitores. Briga boa, Beto, democrática, sem agressão verbal, sem agressão física. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, e haja fôlego, né, como você diz, porque a briga é boa, é uma briga pela democracia, é bom que se diga. Nós não estamos tratando aqui de briga quando envolve luta física, não é isso, é a disputa pelo voto, é a disputa pela capacidade que o eleitor tem de mudar o quadro, o cenário do seu estado, e aí sim, os candidatos, depois de passar daquela fase das convenções partidárias, que foi algo, Luciano, vamos dizer assim, extremamente acirrado, disputado, com brigas, com várias coisas que você pudesse imaginar neste cenário, inclusive de partidos até então nunca antes envolvidos nesse tipo de questão, mas seja como for, é o seguinte, a questão mesmo agora é o registro de candidaturas. E olha, pelos dados de ontem à noite do Tribunal Regional Eleitoral, nenhum dos candidatos ao governo do estado ainda tinham registrado os seus pedidos de candidatura, nem para o governo, nem para o Senado. No momento, lógico, isso tem sido muito mais concentrado, Luciano, nos candidatos a deputado estadual e deputado federal. Mas isso também não quer dizer... Até o momento tem apenas 4 partidos que deram entrada nesses pedidos de registro, né? PDT, PSD, PSB e Novo. Exatamente. Mas olha, como você já disse, o prazo vai até o dia 15, então tem tempo suficiente para
para isso, inclusive para mudar ainda alguns nomes, algumas indicações. É o caso, por exemplo, na chapa majoritária de Eumano Freitas. A gente começa a semana com essa indefinição, depois que veio a desistência da candidata a vice, a fisioterapeuta Renata Almeida, que foi indicada pelo MDBista Eunício Oliveira. Ela foi indicada numa sexta-feira, no sábado renunciou, Luzenor, e renunciou sob a alegativa de que ela e sua família estavam sendo vítimas de fake news e de haters perseguindo ela nas redes sociais. Bom, seja quais forem as razões, o fato é, desde então, o MDB e a cúpula do PT aqui no estado do Ceará tem procurado, tem debatido nomes de preferência mulher para substituir a fisioterapeuta Renata Almeida. Tem prazo também? Claro, como eu já disse, até o dia 15. Outros nomes de mulheres, inclusive, andaram surgindo aí nos bastidores, inclusive ganhando redes sociais, mas oficialmente nada ainda confirmado. A começar pela Jade Romero, que foi secretária executiva de esporte no governo do estado, é um dos nomes que foi citado. A vice-prefeita do município de Itapipoca, Jocélia, né? A Jocélia também, inclusive, foi às redes sociais. Mas, Luzenor, aquela declaração dela nas redes sociais, ela quis ali meio que queimar a largada, mas até que eu tentei entender depois. Ela se colocou ali agradecendo por ter sido lembrada como um dos nomes que estava colocada, como se diz assim, na pista, entre as opções que estavam sendo debatidas. Seja como for, foi grande aquele corre-corre de informação desencontrada de que ela seria esse nome. Mas, para além disso também, vale dizer, hoje o cenário ou a realidade dos candidatos é outra, Luzenor, porque eles já estão em muitas articulações, formação de campanha, entrevistas, inclusive nós aqui, você já anunciou, vamos começar também uma série de debates com os candidatos ao governo do estado a partir da próxima semana, e é isso que cada um deles vai fazer agora, porque por enquanto, com as inscrições terminando o prazo de registro no dia 15, no dia 16 começa a campanha de rua e na internet, não é propaganda eleitoral de rádio e televisão ainda, essa só começa de fato 10 dias depois, ou seja, no dia 26. E vamos ter um aquecimento também desses debates, da movimentação com as pesquisas após a realização, após o encerramento do prazo de convenções, já tem uma pesquisa no forno sendo preparada e em campo, com registro também no Tribunal Regional Eleitoral, Beto. Exatamente, Luzinor. É o Instituto Paraná. A pesquisa é do próprio Instituto, não tem nenhum veículo aparente aí aparecendo como o que está encomendando a pesquisa. O Instituto Paraná está indo hoje a campo, Luzinor. Começa hoje esse trabalho de fazer a pesquisa de intenção de voto do eleitor cearense para governo do estado, senador e presidência da República. Os resultados estão previstos para serem divulgados na sexta-feira 13. Até lá, será uma semana de expectativa em relação ao que virá depois daquelas duas divulgações que nós tivemos na semana passada, do Big Data e do Instituto IPESP. São 2 pontos de pesquisas que deram alguma divergência apenas em relação a um dos candidatos, é o Mano Freitas, e agora, Luzenor, cresce essa expectativa saber, logo depois de realizadas as convenções, confirmada a finalização desse prazo, o que mudou na cabeça do eleitor, se é que mudou alguma coisa.